E aí, Clélio, Oi, meu amigo. tudo bem? Tudo bem? Que bom Nós vamos- que bom que você está Primeiro, aqui, que nós podemos nos encontrar. hein? Sim? Primeiro vamos responder o infame Pipe, né? Que nos chama de duas testemunhas do Apocalipse. Bom, eu falei para ele lá que ele é um piadista, né? Uhum. Que pode ser que você até com essa barba aí pode ser uma das duas testemunhas lá do dispensacionalismo, né? Mas eu não, Não, né? esse aqui é o efeito corona, né? O barbeiro tá fechado, você esqueceu? Eu até É, pensei em fazer a ver- barba bonitinha, mas não tá podendo. Então, assim, verdade. efeito coronavírus, né? Bom, gente, pessoal, boa tarde para vocês, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão aí já entrando nessa live. Nós agradecemos pela confiança, agradecemos por vocês estarem com a gente. Como foi divulgado, o objetivo que nós temos é de conversar um pouquinho, né, sobre o coronavírus e a relação dele com o fim dos tempos, né? Geralmente a gente faz essas associações mesmo quando nós estamos em épocas de catástrofes naturais e catástrofes morais, né? Coronavírus, no caso, é uma catástrofe natural, pelo menos até que se prove o contrário, né? E esses momentos, como os que a gente está passando, eles trazem reflexões que nos remetem ao fim dos tempos. Então, a proposta é essa. Nós vamos falar sobre escatologia, é um tema muito caro, muito precioso para as pessoas. E, no primeiro momento, nós vamos nós vamos falar sobre o tema e depois nós vamos abrir para tirar algumas dúvidas. Como eu combinei com o pessoal, nós vamos poder mandar lá para o grupo, né, ponto de partida, as perguntas. Vamos tentar ficar atentos também às perguntas que vocês estão enviando por aqui, ok? E eu quero deixar nesse primeiro momento o Clélio, né, se apresentar, falar rapidamente um pouquinho, né, de quem é o Clélio, né, para quem não conhece ele, né, quem é o Clélio, quem é essa figura maravilhosa com quem tenho tido a oportunidade de, já durante alguns anos, compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, da minha espiritualidade na nossa comunidade de fé. Então fala para a gente, Clélio. Boa tarde a todos, meus queridos irmãos, né? É com alegria que eu vejo aqui os nomes, né? Toda hora aparecendo, pessoas chegando. Muito obrigado, amo todos vocês. Quando aqueles que já me conhecem sabem, né? Meu nome é Clélio, sou membro da comunidade. E tivemos o privilégio e a honra de trabalhar com o Douglas, com o Pipe, com a Renata, o Bruno, na Academia da Bíblia, que é a razão do nosso coração, ensinar e ajudar os irmãos a caminhar. Então, esse é o nosso papel, né? Eu tenho especialização em teologia, nas disciplinas bíblicas e exegéticas, e é o que eu tenho procurado fazer, ajudar os irmãos no estudo e na interpretação do texto bíblico. E o que nós vamos conversar hoje tem muito a ver, né, com essa disciplina. Ficou, né, estou aqui aberto às perguntas, e se a gente puder responder e acalmar o coração dos irmãos, porque o papel daquele que ensina é acalmar o coração, é dar um norte. É o que nós vamos, né, pela graça de Deus, tentarmos realizar assim, ó, vendo essa cara alegre do Douglas, que tem um tempo que eu não, né, não posso abraçar. Com certeza, né, Clélio? Eu sei também que além de ser esse homem que Deus deu o dom de mestre, de ter toda essa formação que você falou, que você tem três pessoas aí na sua casa que ficam te formando em diversos aspectos o tempo inteiro, né? Quem que Eu sou, são elas? né, desprivilegiado, né? Sou uma minoria nessa casa, sofrida, né? Estou sob aí, ó, né, o cuidado da minha esposa, minhas duas filhas maravilhosas, né, que me põem na linha, né? Por sinal, o meu cabelinho, como está bonitinho hoje, né? Já foi um trabalho de base. Senão eu estaria bem pior, né? Se eu não tivesse Pois é, cuidado da minha esposa. aqui em casa os homens são a maioria, né? Tem o Cauã, o Emanuel, né? E a Tatiana é a rainha, né? É a rainha poderosa do lar, né? Graças a Deus que nós estamos cercados com uma comunidade de fé, não só em casa, mas também de amigos. E Clélio,
Eu queria começar essa conversa sobre o coronavírus e o fim dos tempos, mas da base com você. Queria te perguntar, na sua compreensão, o que é escatologia para você? Né? Como é que você definiria ela? O que a escatologia envolve basicamente? Bem, escatologia, dentro da teologia, ela é muito recente. Nós estamos falando do século XIX, que começa a escrever alguma coisa, né? a ter essas perguntas. Podemos dizer o seguinte, a igreja sempre teve um pensamento escatológico. Na verdade, nós temos abandonado, né, o porvir, né, o retorno de Cristo, mas isso sempre foi a base da igreja. A igreja nasce com a promessa de que ele retorna. Sim. A grande promessa é: eu vou subir e voltarei. Então, essa é a grande promessa. Então, a igreja ela nasce em cima dessa esperança escatológica. Então, em um certo sentido, o que você está dizendo é que o fim dos tempos, dentro do contexto bíblico, que é muito a sua área, começou, na verdade, quando Jesus subiu aos céus. Sim. Né? Há mais ou menos uns 2.000 anos atrás. Sim, é desse jeito, porque a partir daí você tem toda a construção da esperança escatológica. A ceia do Senhor, que é um ponto que eu sempre estou tocando. A ceia é uma festa onde deveríamos estarmos lembrando até que ele volte. Nós nos reunimos para lembrarmos que ele voltará. E nós tiramos um pouco da característica da ceia quanto à lembrança contínua de Cristo. A lembrança de que ele volta, que ele é a razão. Estamos reunidos esperando o noivo. Né? Que é uma coisa que o Zwingli fazia muito. Né? O Zwingli, com a interpretação dele ali no movimento da Reforma Protestante, fazia muito isso. Né? Essa ênfase na memória. Né? Na memória. Então seria uma festa escatológica. Sim. Então, a igreja nasce dentro dessa esperança. Essa esperança, ela é tão presente que Paulo tem que construir em Tessalonicenses um discurso para acalmar os corações. Porque eles já estavam contando que Jesus está voltando, né? Porque em 20 anos eles estavam já prontos, com as malas prontas para ir embora. Ou com a mala pronta para o reino se estabelecer. E Paulo tem que colocar o quê? A ordem, explicar, acalmar, né? E o texto Tessalonicenses, junto com Gálatas, são dos primeiros textos, né, dos problemas teológicos que nós temos. Então, essa esperança escatológica está viva no coração da igreja. E, na verdade, o que nós temos que aconteceu foi, a passar, e tivemos assim, a partir do ano da ascensão do cristianismo no Império Romano, você como professor sabe disso, né, Eusébio, quando ele vai escrever suas memórias, quando vai escrever, né, a sua história, ele começa a ter a dificuldade de fazer uma leitura escatológica, porque nesse momento, né, com o cristianismo podendo agora sair, tendo o imperador ao seu lado, as coisas tendo uma mudança, como que ele vai agora desejar que venha outro rei? Fica até politicamente incorreto desejar um rei, sempre já tem um, né? Então, assim, exatamente começa a construir um pouco essa esperança escatológica, porque ele está tão presente, o Constantino ali, né, e essas melhorias que estão ocorrendo para a vida dos cristãos, que ele começa a interpretar agora, puxa vida, já é chegado o reino. Sim, inclusive a gente pode entender que, de uma certa forma, ali já em Eusébio, né, e em outros momentos da história, esse comprometimento com a política dessa era, da nossa época, do nosso mundo, de alguma maneira, ela é uma manifestação anti-escatológica. Sim. Né? No sentido do não reconhecimento do Rei Jesus. Exatamente. Então, escatologia, que na verdade, né, escatos, né? Na verdade, simplesmente significa últimos, né? Então, é assim, o estudo das últimas coisas, no final, não tem nada de muito especial além desse significado, mas nós temos uma escatologia dentro da... Nós temos duas escatologias dentro da Bíblia, não é? A escatologia profética e a escatologia apocalíptica, que poucas pessoas percebem. Quando você vai para o Antigo Testamento, o desejo deles, qual que é o grande desejo daqueles
irmãos, no Antigo Testamento? É que o rei da casa de Davi, né, se estabelecesse, vencesse as nações gentílicas, e Israel, então, né, enquanto nação de Deus, tivesse o retorno do seu culto e as suas fronteiras expandidas. Então, essa que nós chamamos de escatologia profética. Mas Sim. Jesus apresenta uma escatologia apocalíptica. Porque quando ele não se apresenta como o rei, filho de Davi, que está restaurando, não, ele apresenta um reino muito maior, algo vindouro, né? E é nesse ponto que a tensão. Então, você tem a tensão, de um lado, da escatologia profética, que está no ouvido lá da época das pessoas do tempo de Jesus, falando forte, e Jesus mostrando que o reino de Deus é muito mais do que isso. E, né? E que era necessário que ele morresse para que ele pudesse, então, iniciar o seu reino através da sua ressurreição. E os apóstolos só vão entender, os discípulos só vão entender isso depois, na verdade, do Espírito Santo. Somente depois, né? Mesmo com o tempo que Jesus permanece com eles, eles só vão compreender na profundidade do seu coração através do selo do Espírito Santo. E aí, aquele sermão de Pedro, que apresenta Cristo já, né, entronizado, todo-poderoso, e que há de vir, né? Aquela declaração de Estevão na sua morte, que fala virar, né? Ou seja, Sim. eles estão focados no retorno do rei. Então, agora, é uma escatologia, o fim dos tempos, a partir de uma visão apocalíptica. Eu acho que é muito interessante quando você fala, porque a escatologia de Jesus, né, essa escatologia apocalíptica, como nós sabemos, né, que é a compreensão de Jesus, ela é uma escatologia que ela frustra as expectativas de quem cria na escatologia judaica, né? Por isso que tem todos aqueles conflitos. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a frustração das expectativas, né? A escatologia apocalíptica em si, ela já traz essas frustrações, esses desafios, não só para as pessoas daquela época, mas também para pessoas que insistem em misturar a escatologia apocalíptica e a judaica, como se Sim, fosse possível. como fosse possível. Aí falando, continuando a história, então nós estamos aqui em um momento em que a igreja já se estabelece e está aguardando o retorno de Cristo, no primeiro século. Sim, Vamos chegar, então, agora na elaboração dos evangelhos, na transcrição dos ditos e dos feitos de Jesus. Nós estamos aí depois já do ano 70, né, 60, 70, onde Jerusalém já foi destruída, onde os judeus estão dispersos. E Marcos, que é o primeiro texto, apesar de ser o segundo na sequência, mas é o primeiro texto construído, né, para aqueles que não têm contato ainda, né, com o ensino. Mas Marcos, ele vai trazer, então, o que nós chamamos, né, de uma escatologia bem clara. Nessa escatologia de Marcos, se você simplesmente parar em Marcos e ler, a mensagem que você tem é o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas, no tempo sim, devido ele retorna, né, julga aquilo que deve ser julgado e ponto. isso. É claro que tem um período aí que é dedicado à história da destruição do templo, mas se você pegar a escatologia e sintetizar a escatologia do livro de Marcos, que vai ser copiado por Lucas, né, e por Mateus, a síntese é simplesmente isso. Ó, vai haver o fim dos tempos, o Filho do Homem retorna, efetua o julgamento, né, e os salvos estão com ele, aqueles que estão, né, os filhos de Deus. Ponto. Sim. Nesse ponto, essa é a escatologia, né, que, segundo os evangelistas, Jesus entendia como a escatologia correta. Tá? Sim. O próprio Paulo é simples na sua escatologia também. Ele dá esperança aos Tessalonicenses, falando que eles se acalmam, que ele virá. Então, assim, a escatologia dentro desses textos, tanto das cartas quanto dos evangelhos, é uma escatologia prática, onde fica soando aquelas parábolas das virgens, né? Fica soando assim, ó, fiquem atentos, fiquem aguardando, né? Ele vai retornar, vocês devem ficar alegres. Ou seja, na escatologia É, deles,
há uma alegria muito grande da parte da igreja da vinda de Jesus. Não é um temor para o fim dos tempos, mas uma alegria porque o noivo volta. Sim. Né? Então, nós E eu vamos acho pegar. muito interessante, é muito lindo quando você fala isso, por quê? Porque a igreja, no segundo e no terceiro século, ou seja, antes lá do Eusébio, antes do Constantino, ela continua com essa mentalidade escatológica. Aqueles homens que são os sucessores dos apóstolos, né, como discípulos, eles são, sobretudo, pastores, né? Eles estão pensando respostas para a igreja cristã que pelos desafios que a igreja está passando ali. Como a Sim. gente tem dito, né? Olha, eles têm a expectativa de que Jesus volte agora. E aqueles homens, eles procuram, através da construção e da interpretação do texto bíblico, entender o que Jesus estava falando, a escatologia apocalíptica, porque essa teologia bíblica e sistemática que eles estão construindo ali no segundo e terceiro século é, sobretudo, uma resposta pastoral para os anseios e para os dramas que a comunidade está vivenciando. E isso é muito bonito, porque não é uma teologia de gabinete. As pessoas muitas vezes confundem teologia, né, com uma coisa de escritório, de mesa, de gente que está sentada, afastada do rebanho. E esses homens não são assim. Por isso Não. que, nesse sentido, eu não sei o que é que você acha, mas quando eu penso em escatologia, uma palavra que sempre vem ao meu coração é esperança. A escatologia, antes de qualquer coisa tenebrosa, daqueles desafios, daquelas figuras, ela tem a ver com esperança. Esperança. Esperança escatológica. Agora, nós temos agora. O que vem a seguir é que talvez gerou tanta confusão. É porque nós temos agora um texto um texto final, né, do cânon, que é o Apocalipse, que há Sim. até uma divergência grande de saber se ele foi escrito no período de Nero ou se lá no período domiciano, se é no ano Sim. 60, se é no ano 90, né, a 95. Existe duas correntes que defendem, cada um defende, né, esse período, e há alguns que dizem que ele começou a ser escrito num período e terminou em outro. O texto de Apocalipse traz, né, um material que, a partir do século XIX, as pessoas simplesmente abandonaram a escatologia dos evangelhos, a escatologia de Paulo, como se houvesse o texto de Apocalipse como única referência daquilo que viria. E a partir daí que nós temos o grande problema da interpretação do texto. Porque o Apocalipse é um texto que tem particularidades. Quais são as particularidades? A sua própria estrutura literária é diferente. Né? É um estilo literário, chama-se Apocalipse. Esse Apocalipse de João tem um estilo literário do Apocalipse, de Apocalipse semelhantes, né, entre o século, 2 séculos antes de Cristo, 2 séculos depois, nesse período aí, começa lá no período dos gregos invadindo a Judéia, a luta dos Macabeus, naquele período ali, até um pouco mais à frente, a luta com os romanos, nós temos um período de literatura apocalíptica. Né? Dos Sim. apocalipses que nós tínhamos na antiguidade, 2 são canônicos. Um é o de João e o outro é o de Daniel, atribuído a Daniel. São os 2 textos, né, tanto reconhecido na Bíblia hebraica quanto reconhecido pela Igreja Cristã. Ou seja, esses 2 textos, eles têm uma característica muito semelhante. Sim. Por que eles são semelhantes? Porque eles bebem do mesmo estilo literário. Então, há semelhanças de uso de símbolos, há semelhanças de passagens. A citação de Jesus em Marcos, né, que faz uma menção e depois Mateus dá um reforço, né, na Semana da Desolação, daquelas 2.300. Bastou esse versículo, para que, a partir do século XIX, alguns teólogos, né, já decepcionados com a situação, e temos que entender que há todo um contexto para isso, começam a fazer uma ponte com o livro de Daniel, e o Apocalipse já é um texto denso, junto com Daniel, que já é um texto, né, também denso e antigo, fizeram uma sopa, né, um caldo,
uma Eu queria ter combustão. uma licença, Cléber, para poder fazer esse contexto. Olha só, lá no Apocalipse, nos Apocalipses judaicos, né, do segundo, terceiro século antes de Cristo, nós temos uma situação de conflito, que é uma situação de invasão, onde Israel e a Judéia estão dominados por povos rivais. Né? Sim. Então, parece que essa mentalidade apocalíptica ela está sempre presente em situações de conflito, de uma certa anormalidade. E o que contribuiu para o ressurgimento do pensamento escatológico com muita força, né, no nosso mundo a partir do século XIX, como você disse? O século XVIII veio com os iluministas, né, com um discurso de que o mito, de que a ciência e a razão elas guiariam o homem para um progresso sem limites, né, que a fé, que o conhecimento religioso era uma balela, era uma coisa no qual não podia se confiar, que se nós confiássemos na razão e na ciência, nós iríamos progredir, iríamos encontrar todas as respostas. O próprio lema da bandeira brasileira, né, ordem e progresso, é um lema positivista, e o positivismo é uma corrente filosófica baseada no iluminismo. E aí chega o século XIX, Revolução Industrial, lutas sociais, essa convulsão em torno do mundo do trabalho, e o homem se frustra com essa promessa não cumprida de que a ciência e a razão dariam as respostas que ele tanto buscava. E aí, já no final do século XIX, início do século XX, associado, né, com o fenômeno do pentecostalismo, a escatologia volta com muita força com essa questão da esperança cristã. Sim. Olha, um dos grandes problemas, e o motivo pelo qual nós estamos conversando, é que uma interpretação equivocada do texto cria uma decepção no coração das pessoas, né? E uma incredulidade. Na verdade, o uso inadequado das escrituras, como algumas pessoas estão utilizando em nossos meios agora, nesse momento, né? Vão criar, né, inclusive prometendo que venham para cá, né? Vamos nos reunir, que Deus vai nos proteger, vamos nos reunir, que Deus vai nos proteger, colocando na conta de Deus aquilo que nós temos que ter devido cuidado, né? Tudo isso gera um perigo de gerar descrença. Porque uma vez não cumprido aquilo exatamente, a conta está no nome de Deus. Foi Deus que não cumpriu. Mas você não pergunta, Deus não te falou isso. Ele não prometeu absolutamente nada para você. Né? E alguns estão assumindo em nome dele. Então, o século XIX, é claro que todo teólogo, quando você vai pegar uma teoria, quando você vai pegar uma teoria teológica, você não pode simplesmente falar assim, esse teólogo tem pouco conhecimento, esse aqui é um fanático, esse aqui é quase um ateu. Você tem que ver em que situação que ele construiu aquele comentário, aquela teologia. Verificar qual o contexto. E muitas das vezes o contexto histórico, político, social que ele sofre é quase que impossível que ele dê outra solução que não seja aquela. Então a leitura da teologia ela tem que perpassar por essa visão completa do ser humano, né? Que são seres humanos escrevendo sobre teologia e propondo soluções. Né? E sobre as pressões que ele sofre. Então, no momento em que a ciência começa a apresentar-se, né, como você vai pegar lá Darwin, você vai pegar Nietzsche, Freud, você pega esses três, né, esses três elementos são os pilares do pensamento anticristão, basicamente sempre trazendo alternativas ao que as escrituras apresentavam. Isso só vai acontecer por causa da incapacidade da igreja de responder com sinceridade às necessidades do seu tempo. A igreja não respondendo, você gera outra teoria. Então, quando o Deus que Nietzsche se refere é o Deus de um pai, né, protestante, cruel, pastor, pai dele, e que apresentou um Deus que realmente ele tinha que odiar aquele Deus que era apresentado para ele. Não que seja justificativa, mas é o ponto de partida que a pessoa... O Darwin, né, vai se decepcionar com Deus porque a sua filha morre e ele procura. Ou seja, não nasce naturalmente as coisas. Elas não nascem simplesmente, eu estou pensando, eu acho que, né, esse texto tem que ser interpretado assim. Não, são circunstâncias.
Circunstâncias. Da mesma forma que as circunstâncias geram teólogos e teorias, né, muito específicas, o texto bíblico, né, é inspirado por Deus, é conduzido por Deus, mas os homens que estão escrevendo estão sob pressão natural. E eles vão escrever e vão deixar essas ansiedades contidas no livro, que é o que faz ele ser lindo, maravilhoso e palavra de Deus. Que apesar de ter ali todas as emoções, né, toda a cultura, né, de cada um dos seus escritores, é a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que está conduzindo e controlando aquela situação. E é isso que é belo nas Escrituras. Ela não é um livro todo preparado, né, entregue à humanidade fechado, não. Ela é fruto da relação, né, da relação do homem com Deus, das suas angústias, das suas tristezas, e Deus permite que seja escrito. Então, quando o João está escrevendo o texto, aquele texto, ou aquele escritor está escrevendo esse texto específico, ele está debaixo de uma angústia específica, ele está debaixo, né, de um mecanismo opressor, que ele só tem essa ferramenta para se expressar. Logo, o material dele vai ser gerado dessa forma. E se eu não entender Sim. as particularidades desse escritor, eu faço interpretação totalmente equivocada. Cléber, falando em interpretações equivocadas, sempre, ou não equivocadas também, Também. sempre que sempre que eu dou aula, né, de escatologia, é, invariavelmente um ou outro aluno meu pergunta assim, professor, mas dessas correntes escatológicas que envolvem o milênio, que envolvem a grande tribulação, qual que o senhor acha melhor ou não tem isso? Porque nós sabemos que existem basicamente quatro correntes, né, escatológicas tradicionais sobre as quais nós podemos falar, né? O pré-milenismo histórico, que é a compreensão escatológica dos primeiros cristãos. Nós temos o amilenismo, que alguns cristãos ali já no terceiro, quarto século acreditavam, e muitos reformadores também. O pós-milenismo, que também é uma estrutura escatológica que alguns reformadores acreditavam. E temos o dispensacionalismo, que é um fenômeno mais recente e que ganhou muita força no século XIX e ainda mais com o relacionamento dele com algumas igrejas pentecostais lá no início do século XX. Né? E o que você acha dessas escolas? O que você poderia falar para nós? Como é que nós podemos conversar um pouquinho sobre essas quatro escolas aí, né? O pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o amilenismo e o pós-milenismo. Bem, vamos trabalhar. Eu gostaria de primeiro fazer tentar explicar. A maioria das pessoas, né, e nossa comunidade vem de um grupo, né, que fundamentalmente é dispensacionalista. Ou seja, dispensacionalista, né, pré-tribulacionista. Traduzindo, a maioria das pessoas que nos ouvem aprenderam que o Apocalipse é a base da escatologia, onde nós vamos ter o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja, 7 anos, né, sobre o governo de um líder, de um líder anticristão, anticristo. Depois, nesse governo, teríamos as tribulações, Jesus voltaria, venceria, estabeleceria um período de 1000 anos, onde haveria paz na terra, desceria com a igreja. Desse período, Satanás estaria preso, ele é solto após esse espaço de tempo, corrompe toda a humanidade, ou parte da humanidade, há uma grande batalha final, e se terá o julgamento, né, do trono branco. Então, um resumo básico. E as pessoas creem realmente que essa é a única forma de se ler, né, ou de se esperar a escatologia. O Apocalipse nem é lido enquanto texto. As pessoas esquecem que ele é um texto, esquecem que ele tem uma estrutura literária que deve ser obedecida, compreendida. Então, o Apocalipse serve apenas para dar base dessa crença, né, que foi estabelecida no século XIX e que
de certa forma, o primeiro grupo a pensar dessa forma não foi nem os batistas, foram os adventistas. E eles trabalham em cima dessa linha até hoje. Até hoje. Aí nós temos Sim. o quê? Alguns aspectos interessantes. A partir final da década de 1900 e Agonia de um Mundo Tenebroso, não é assim o nome desse livro? Foi a partir de um best-seller. Começou os americanos a ficarem, né, a esse formato completo, e a partir da Bíblia de Scofield, um pouco mais atrás, que vai ensinar toda essa forma de enxergar, não só... O problema foi esse. Não é só enxergar o Apocalipse, é enxergar a Bíblia toda, né? Você faz uma leitura, você faz uma hermenêutica da Bíblia a partir dessa visão do Apocalipse. Então, você vai ter a Scofield, que é uma Bíblia muito famosa, por trazer toda essa teoria. Então, a maioria dos alunos sabe... O que é muito interessante na Bíblia Scofield é que nós temos a primeira e a segunda versão dela, né? O que nós temos, né, essa Bíblia existe ainda hoje, a versão que nós temos dela hoje é a segunda versão. Porque a primeira versão, quando foi publicada ali na transição do século XIX para o século XX, ela era tão pesada e ela forçava alguns textos tão pesados nesse sentido da interpretação escatológica dispensacionalista, que ali para a década de 40, 50, ela teve que passar por uma revisão para que houvesse um abrandamento dessas interpretações, né, para que chegasse essa segunda versão que nós temos em nossas mãos hoje. Exatamente. Então, assim, é importante falar que essa forma de pensar, que é a forma dispensacionalista, de onde veio esse nome? É porque vem aquela teoria das dispensações, a inocência, o governo humano, lei, a graça, aí vem a tribulação, no final o milênio. Sim. A grande questão do dispensacionalismo é que ele cria alguns problemas doutrinários ao longo da sua trajetória, pois ele vai criar a possibilidade das pessoas que ficaram para trás serem salvos pelo sacrifício próprio, porque aqueles que não negarem serão salvos. Coloca a igreja em segundo plano e põe Israel, o Estado de Israel, como a verdadeira razão, né, da intervenção divina, e a igreja se torna apenas um ponto de apoio, né, um segundo plano. É um membro do céu de segunda categoria. Isso que é muito interessante, né, Clélio? Porque na leitura dispensacionalista, de alguma forma, o povo de Israel, esse povo, se a gente pode dizer, natural, biológico, físico, o povo judeu mesmo, é ele quem é o povo eleito. Né? Como você disse, a igreja é como se fosse um intervalo na história e que Deus está usando para poder tratar o povo dele, que é o povo de Israel. É como se fosse um meio de Deus estar punindo o povo de Israel, e a gente... E não fica muito claro, de alguma forma, outros papéis da igreja, além desse de estar despertando os ciúmes e essa volta do povo de Israel para Jesus. E o ponto principal, que ele é pré-milenista, é porque Jesus retorna para governar o povo judeu durante 1000 anos. Porque é necessário que se cumpra as profecias que diziam que alguém da casa de Davi retornaria ao trono. Ou seja... Mas antes desse milênio, acontece o arrebatamento. Sim, claro. Nós estamos, antes da grande tribulação, inclusive. Sim, pré-tribulacionista. Né? Ou seja, porque... é um período em que a igreja, né, vai ser arrebatada. Exatamente. Vai acontecer uma desordem no mundo muito grande. E depois dessa desordem e provar, né, na verdade, parece que a tribulação ela é construída na visão deles para provar aos judeus. Essa visão ela é totalmente judaica. É provar aos judeus, né, que Jesus era o Messias. E o que eles esperavam, né, o que eles projetavam, mas, na verdade, era algo que não era de Deus.
é toda uma satisfação para Israel, para que Israel reconheça, não pela graça, não pela revelação do Espírito Santo, mas porque provou, não, aquele não é tão bom quanto esse, então realmente aquele moço era que lá atrás que era o Messias, então vamos segui-lo. Opa, então agora eu tenho um pacto com esse povo, e aqueles que, né, durante 2000 anos estão andando esperando o dia, né, vão ter um lugarzinho no canto lá em Jerusalém, que é a igreja, tá? Que vai se estabelecer. É muito interessante, porque aí entra naquela questão que você estava falando das interpretações equivocadas. Né? Por exemplo, a igreja, então, é arrebatada antes da grande tribulação. Né? Só que nós sabemos, através dos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi enviado para a igreja. Sim. Né? Para consolar, para confortar, para educar, para orientar. E aí, então, e o próprio dispensacionalismo reconhece isso, quando a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, junto com ela sobe o Espírito Santo. Que convence do pecado. E aí a grande pergunta que fica é, durante esse período da grande tribulação, quem é que vai convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, já que o Espírito Santo voltou para os céus com a igreja? Existe, eu já vi uma teoria em que diz que se abre, que o tempo da lei, você abre um parêntese, né? E depois é assim que a igreja é arrebatada, você volta de novo ao período da lei, onde as pessoas, fica parecendo, então, os gentios foram salvos ali, né? Como todo o trabalho, a obra de Cristo é para salvar os gentios, porque os judeus bastam apenas seguir os seus ritos para retornar à herança que já é deles. O que é uma contradição com o que Jesus fala. É a contradição que Paulo ensina em Gálatas, que Paulo ensina, né, em Romanos. Então, o problema do dispensacionalismo não é a questão da opinião, né? Porque, no final das contas, o importante é saber que Cristo voltará. Ponto. Isso você... Sim. Né? Se você vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação, não importa. Ele volta e a igreja de Jesus está com ele. Isso é inegociável na fé. Nós sabemos que ele volta porque a nossa esperança é escatológica. Então, não há discussão sobre isso. É meu princípio de fé. Jesus vai voltar. Ponto. Né? Inegociável. Se vamos passar pela tribulação ou não, o caso é, eu lembro que Paulo diz, né, tudo posso naquele que me fortalece. E as dificuldades de Paulo seriam tanto por não passar por dificuldades, quanto passar por dificuldades. Ou seja, não preciso nem me preocupar com esse tema. Porque se a igreja tiver que passar pela tribulação, ela vai ser, né, dotada de tudo que for necessário para que passe. E se ela não tiver condições, ele vai tomar porque ele não vai perder. Ou seja, não se preocupe porque ele sabe muito bem o que vai fazer conosco. Então o questionamento nem é esse, se vamos passar, né? Se vão ficar 1000 anos com ele, não vão ficar 1000 anos com ele. Isso é secundário. O importante não é essa questão. O importante é que o dispensacionalismo vai construindo uma nova forma de ver o evangelho e a salvação em Cristo fica comprometida. O nosso princípio somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Uma vez que você pode ter uma segunda chance, olha só que interessante. Se o cara der a sorte, sob a visão dispensacionalista, ele passa a vida toda negando Jesus. Aí vem o arrebatamento. Aí o sujeito diz, não é que meu pai estava com a razão? Eu vou segurar a onda porque esse Jesus é de verdade, né? Bem que ele me contou, não vou negá-lo de jeito nenhum e estou garantido. Ou seja, você criou um espaço, né? Você acabou de criar um espaço, uma alternativa para a salvação. Aí, com isso, você contraria o texto. Totalmente. E ainda tem aquela teoria que eles criaram, né? Sem ser a da lei, que é a das duas testemunhas, né? Sim. Então, na verdade, são 3 chances, né? 3 chances ainda.
Ainda tem, ó, aqui minha doce esposa de Lé me trouxe mais água, tá vendo? Um copo rosa. Olha, isso é carinho, né? A minha esposa também trouxe para mim. Ah, então tá bom. Então você percebe que olha só, eu quero falar com todos que estão nos ouvindo. Se você acredita que o milênio começou a partir da subida de Jesus, se o milênio vai comer, né? Aí se fala, não, não começou, o milênio não pode começar porque nós estamos com guerras, com problemas. Ah, não, eu acredito que, né, Jesus vai voltar assim, vai estabelecer 1000 anos. Não tem, não é 1000 anos, não. Mil é apenas um número imaginário, um número simbólico. Você vai perceber que isso é secundário. Essas questões são secundárias. O que mais impacta aqui é a interpretação do texto. Por quê? Primeiro ponto, quem defende o dispensacionalismo parte do pressuposto que o Apocalipse é a única fonte que se estabelece a escatologia na Bíblia. Já é um erro, porque se tem escatologia dita por Jesus e registrada pelos evangelistas, e tem a escatologia de Paulo. Outra coisa, a palavra milênio só aparece em um capítulo da Bíblia, né? Em uma passagem específica. A primeira regra da hermenêutica é: se você não constrói uma doutrina, se uma passagem, né? Se um ensino se encontra em apenas um livro e uma passagem, ela tem que ter coerência com todos os outros textos. É assim. É o mínimo que você tem na hora de interpretar um texto. Né? Então, o que nós temos? Falando um pouco das correntes, quando você pega lá a corrente da visão preterista, que é pré-milenista, né? De onde que varia essa corrente? É a ideia de que você pega uma igreja igual a de Eusébio, que passou, né, durante 300 anos, você vai pegar, assim, no ano 30, 270 anos, 300 anos de sofrimento, perseguição, de clandestinidade, e de repente você tem uma igreja agora que o imperador deixa que você cultue, começa a te ajudar financeiramente nas comunidades, todos são libertos. Esse homem que é o mais poderoso imperador da terra, senhor de todo, né, de tudo que se pode enxergar, de repente esse homem, né, se aconselha com bispos, se aconselha com pastores, né, fica preocupado com Ário, preocupado com questões aí, mas só pode ser o reino de Deus. Qualquer um de nós, nessa situação, leria o cenário, olharia a Bíblia e falaria: nós estamos no milênio. O milênio já começou. Mas é claro. Né? É claro que isso é um período de paz maravilhoso. Olha para você ver o que aconteceu. E as batalhas. Isso, inclusive, é um milenismo. Então, assim, as batalhas que ocorreram, né? Claro que tudo isso aí já é o cumprimento. Quando nós vamos entender, então, a escola de Alexandria, que é a escola e onde também Agostinho vai beber um pouco, né? Vai beber muito, na verdade. E aí, ó, se tiver contrário, eu sei que o senhor é... Depois nós vamos discutir isso melhor, que eu acho que ele bebe pouco, né? Orígenes, na verdade, que é o grande mestre, e Clemente, antes disso, mestre dele. Não, Orígenes e Clemente são da escola alegoria, mas o Agostinho à frente vai alegorizar muito o texto. Vai se beneficiar disso. Ele vai se beneficiar muito dessa escola, e ele vai fazer uma leitura do Apocalipse, né, muito alegórica, muito simbólica. E numa leitura alegórica e simbólica, você não tem espaço para um reinado né, até porque a igreja está estabelecida. Mesmo com seus defeitos, com seus problemas no tempo desses homens, ela está estabelecida. É um tempo bem diferente do tempo de Paulo, é um tempo bem diferente do tempo, né, daqueles que estão debaixo da perseguição. Então é natural que as pessoas pensem dessa forma. O que eu quero dizer é que as correntes, né, elas só nascem devido às circunstâncias daquelas pessoas que estão estudando. Eu até queria indicar um livro, sabe, o Douglas? Eu acho que você também tem outros, mas eu achei que quem quer fazer uma leitura assim, imparcial, tem um texto da editora Vida, Coleções Debates Teológicos. Não sei se você viu. Do C. Marvin Pate, Interpretações do Apocalipse. Chama-se As Interpretações do Apocalipse, né? C. Marvin Pate, Coleção Debates, editora Vida. São 4 correntes, as 4 correntes
onde põe um teólogo de cada corrente defendendo a corrente. Sim. E é muito impactante, porque a cada final de um capítulo, um está falando, né, contra as outras três. Então, Sim, eu tenho essa obra. Se você quer aprofundar, eu fiz questão de ler esse texto antes de vir para essa live, até que é bom indicar um livro, então eu indico esse livro, que eu fiz a leitura dele, e eu tentei a cópia em PDF, se você deve procurar na internet, você acha. É um texto legal, mas é um texto assim, se você vai procurar, né, aos que estão nos ouvindo, eu quero a resposta de qual que é melhor. Você vai descobrir que os quatro vão defender e defender muito bem os pensamentos. Não tem resposta. Então, no final das contas, você fica perdido. Aí alguém fala assim, qual tem mais fundamento na Bíblia? Eu vou falar assim, outro grande problema hermenêutico. A citação de versículo, meu querido irmão, não sustenta nenhum disciplina e nenhum ensino. Você não pode simplesmente citar partes da Bíblia para dizer que uma determinada teoria é verdadeira. Tem que ter coerência hermenêutica. E eu vou te falar uma coisa. E dentro de coerência hermenêutica, a visão preterista é a que mais consegue passear com tranquilidade. Porque ela tem os eventos da destruição de Jerusalém. O que é a visão preterista? É um grupo de pessoas que acreditam que o Apocalipse já cumpriu na sua totalidade, né, com a destruição do Templo de Jerusalém, aquele morticínio, tudo aquele caos que ocorreu no Império Romano. Eu não sei se vocês sabem, só contextualizando os irmãos. Quando você tem a destruição de Jerusalém, nesse momento, quem está no poder é Nero. E Nero, um pouco antes, ele está tendo o quê? Uma revolta popular, onde ele acaba suicidando por causa das loucuras dele, e o Império Romano começa, então, a entrar em loucura, porque não há um sucessor e várias correntes começam a lutar a ponto de que a única pessoa com bom senso e com liderança para tomar o império e controlar é Vespasiano, que está lá sitiando Jerusalém. Então ele tem que largar o sítio de Jerusalém, voltar para Roma, para pôr ordem na casa e estabelecer, então, uma nova dinastia dos Flávios. Né? E aí depois o seu filho será também imperador. Todo esse cenário de luta, destruição, de convulsão, se você ler sobre o pensamento preterista, né, você vai perceber que ele consegue provar cada texto de Apocalipse acontecendo, né, cada visão ali, naquele momento. É um caso muito interessante. Então, se você quer provas, né, aquele tipo de pessoa que tem que somar 2 mais 2 para poder concluir alguma coisa, você vai ficar muito fascinado e tendendo a ser um preterista. Só que, é claro, todas as correntes não conseguem responder à totalidade, né, que o texto do Apocalipse apresenta, porque nós somos muito desconectados do contexto em que o autor vivia, então temos muitas dúvidas, mas é uma boa corrente para quem quer ter respostas, né, muito imediatas. Aí você pega o grupo lá que se chama histórico, né, que entende que nós estamos vivendo um tempo em que Deus iniciou lá, né, no momento em que Cristo, da ressurreição de Jesus até o presente momento, o Apocalipse está transcorrendo na história. E aí eles vão pegando cada guerra, cada peste, de repente o coronavírus vai entrar aí nessa visão, né? Em cada momento aí, as torres gêmeas já apareceram uma vez, numa época aí, não sei se vocês viram. Antes de você entrar nesse assunto, eu vou combinar com o pessoal o seguinte, pessoal, daqui a pouco, né, o Instagram ele vai encerrar a nossa live, então eu vou fazer isso antes que caia, né, vou deixar ela salva, e eu já vou entrar novamente aqui na live, ok? Para que a gente possa continuar, para que a gente possa cuidar do terceiro momento, que é o momento final, e abrir para perguntas, ok? Então, só um minuto que a gente já está voltando já. Pessoal, a gente já vai voltar. Ok. Estou só aguardando o Clélia aí, ó. Grande Clélia. Grande Clélia. Técnicas, né?
Problemas técnicos. É a dificuldade entre a parede e o celular, ok? Vocês vão me perdoar aí. Ótimo. Olha só quem Clélia, chegou aqui. então vamos tocar o assunto? Vamos tocar. Aqui, as meninas deram um retorno aqui, dizendo que alguém no grupo falou assim: o assunto é bom, mas vai devagar. Pois é, né? A pessoa falando para mim devagar. A gente tem que ir rápido, né? Vai devagar, que é muita coisa. Ô, irmãos, vai o meu perdão, é porque a gente fica empolgado, sabe? Ainda acho que estou falando pouco, né? Porque o assunto tinha muito mais camadas, né? O Douglas sabe disso. Sim. A gente está sendo muito superficial. Mas aqui, para esses que estão Quando eu te achando. interrompi, você estava falando das escolas, né? A preterista, Nós tinha somos, avançado um pouco. nós somos a preterista, falamos agora do dispensacionalismo, né? Aí nós temos, então, a idealista, que tem a proposta, né? E aí vou chamar nosso amigo Gustinho de novo para a conversa, que tem a proposta de fazer uma leitura do Apocalipse a partir dos símbolos, né? A partir de ideias, e Sim, ela não se preocupa, né, com o aspecto profético apocalíptico. Ela se preocupa com o texto, né? Tem isso. também o seu valor, e a gente aprende muito com essa forma de pensar, mas a grande preocupação é que quem está escrevendo isso não estava realmente esperando o retorno de Cristo iminente. Então é nesse Sim, ponto que a idealista ela fica assim devendo, enquanto a apresentação da forma de ler o Apocalipse. Porque o Apocalipse você tem que ler enquanto texto também. Você não pode ler o Apocalipse o tempo todo imaginando que ali tem os segredos do mundo, né? A gente está falando sim. sobre Torres Gêmeas, e quem é da turma de 80, né? Tem muita gente que nasceu antes, só depois disso, né? Então não lembra. Mas o Douglas, eu não sei se ele nasceu nesse período, né, Douglas? Mas você lembra dos alinhamentos? 76. Hein? Alinhamento dos planetas? Você ouviu falar nisso? Ah, muito. Cara, Era uma conversa. sim, o alinhamento dos planetas, e para os novinhos não sabem disso não, mas houve um momento na década de 82, em que, 80, 82, onde houve um alinhamento correto, né? Um momento único em que os planetas estavam todos alinhados, e isso foi um frisson terrível na teologia, dizendo que era um momento específico, né? O relógio de Deus marcando a volta e o fim. E quem escreveu isso foram até alguns teólogos interessantes na época, né? Que já tinham escrito muito material e falavam que era o fim dos tempos. Mas por que esses teólogos falam isso? É porque naquela época nós estávamos numa tensão entre Estados Unidos e União Soviética muito grande, né? Estava com Reagan de um lado, um loucão, né, de pedra, e com do outro lado o movimento Gorbachev. comunista, né, o Gorbachev. Ou seja, você tinha todo um momento de tensão ali, a coisa estava tensa. Estava difícil. O que é engraçado é que todos os teólogos já estavam pregando que era o fim dos tempos, a guerra, o Armagedon. Tem muito filme dessa época. E o muro de Berlim cai sem dar um tiro. Eu, assim, eu como cristão, eu fiquei assim Foi muito muito interessante como que esse muro caiu, emocionado, né? cara. Eu fiquei emocionado. As pessoas, eles dão uma notícia ali na televisão de que o muro, de que tinha acabado a divisão entre as duas Alemanhas e isso não tinha ainda sido negociado. E as pessoas simplesmente foram para a rua, os guardas ficaram desorientados e as pessoas atravessaram. Sim, o mal entendido. Sabe por quê? Eu achei uma ironia de Deus. Aí eu vejo Deus no controle da história, porque eu creio Deus na história. Né? Porque a Sim, história é o tempo de Deus. Então, eu creio, algumas coisas que eu gosto de deixar bem claro. Eu creio na atuação de Deus na história ao longo. Não porque eu estou olhando o Apocalipse procurando o correlacionamento. É porque Deus está presente. Deus se faz presente. Ele não deixou de ser Deus porque as pessoas não creem nele. Não vai deixar de ser Deus porque eles não creem, porque eles adoram outros deuses. Ele continua sendo Deus e cuidando da sua criação, mesmo que o homem não queira. E esse caso da Alemanha é um caso assim, porque todo mundo já estava assim, profetizando uma guerra, diversa. Hollywood vendeu filme, né? Até era a dizer Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial, e de repente
acaba. A coisa mais engraçada do mundo. Eu acho que aqui foi uma tapa na cara de tanto teólogo, de tanta gente, que ficou tudo sem graça. Você não ouviu mais falar desse povo. Tá? Não ouviu mais falar deles. Vocês lembram também lá do Iraque, né? Aquela loucura. Aí tinha até as profecias do Nostradamus, né? Com Saddam Hussein. Sim. Aí o Saddam Hussein, no final das contas, é enforcado, fugitivo, que é a coisa mais feia, patética. Mas eu lembro, né, as reportagens da televisão mostrando a leitura de Nostradamus, ele diz, né, aquele que tem o turbante azul, que se levanta. Então, a mesma coisa com as Torres Gêmeas, e aí o pessoal ainda teve que usar os 2 chifres de um bode lá do livro de Daniel. Gente, dá para você fazer o que você quiser com a Bíblia. Se você não, Não, a mesma coisa com a palavra de fundação do Deus, Estado de Israel, se você fundação do não Estado de Israel, a Guerra dos 6 Dias. a Guerra dos 6 Dias, Né, eu vejo assim, Deus, tudo isso, sabe, Douglas? Eu vejo. Eu vejo, por exemplo, quando você vê a história dessas guerras, dessas coisas todas, você fala assim, cara, Deus está nisso. Deus está nesse negócio. Deus está controlando isso. E simplesmente testemunha a existência de Deus. A Bíblia diz, Romanos falam assim, porque o homem não deu glória à criação. Deus, né, entregou as suas paixões, né? Paulo, quando inicia aquele discurso sobre os gentios ali no livro de Romanos. E isso é um fato. Para o Filho de Deus, as coisas que acontecem em geral, ele consegue enxergar a mão de Deus sem que apareça um versículo na Bíblia, sem que tenha que ter, né, uma revelação de um profeta na esquina. Você percebe o mover de Deus e o cuidado dele em várias coisas. Eu estava vendo um documentário, só que era um parênteses, irmãos, um documentário da Segunda Guerra Mundial sobre o dia D. Moço, aí é um documentário sério. Quando eu terminei o documentário, a conclusão que eu cheguei é Deus que quis que os aliados ganhassem a guerra. Não havia uma única chance dos alemães perderem a guerra naquele dia. não tinha chance. Não tinha chance. Queridos, eu desafio, voltem lá, estudem, peguem uns bons documentários sobre o dia D, o tanto de pessoas que morreram ali dos aliados. A dificuldade era imensa. Os alemães perderam porque eles foram confundidos, porque eles perderam a guerra. Não foram os aliados que ganharam, eles que entregaram. Porque não tinha como. Não tinha como vencer aquilo ali, não. É porque é um basta de Deus. Para com isso aí. Né? Vocês brincaram demais de... Já brincaram demais de dono do mundo. De Deus. Então, eu vejo a ação de Deus assim. Os impérios caem, continuam caindo. Quando eu pego o livro de Daniel, que é um livro escatológico, que o pessoal gosta de fazer a ligação entre ele, o que eu vejo em Daniel? É que todos os reinos caem. E o que permanece sempre será Deus. O reino de Deus. Nações, quantas nações se levantaram e caíram? E vão continuar caindo até o dia que Deus considerar que está encerrado, né, a sua obra. Sim. O seu governo. Estabelecer esse tempo, né? Essa relação do alfa e do ômega, do princípio e o fim. Quantos governos vão cair? Vão ter que cair porque só pode ficar de pé aquele que é. E que será, né? Sempre. Então, a gente poderia delongar nas teorias, e até eu volto a indicar esse texto para os irmãos que querem levar a sério, né? E as interpretações do Apocalipse de C. Marvin Page, coleção Debates Teológicos de Toda a Vida. É um texto interessante porque vocês vão poder ver as várias teorias e perceber que não é tão simples. Tá? E há argumentos para todos os 4 correntes. Mas uma coisa é clara, de tudo que eu leio, de tudo que eu vejo, o que nós temos certeza é Cristo voltará, né? E a igreja estará do seu lado. Sempre. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ponto. Sim. Bastaria apenas isso para acalmar os corações. Né? Cléber, e um outro ponto que nós poderíamos discutir, nós já até entramos um pouquinho nele, mas que eu acho que é fundamental e que eu acho que aí é o ponto que mais se aproxima do coronavírus. Sim. Essa questão de... e que todas as correntes também trabalham um pouco, né, disso. Essa questão dos sinais dos tempos. Né? As pessoas, elas... a gente pode falar de 2 tipos de sinais, basicamente.
né, quando nós lemos os textos bíblicos, né, os sinais de ordem natural, como catástrofes, terremotos, nós temos tsunamis, nós temos vírus, bactérias, e também sinais do tipo moral, como as guerras, por exemplo, que são, né, engendradas, que são organizadas, orientadas pelos homens, e não só as guerras, né, um outro sinal moral muito claro que os textos bíblicos eles apresentam é o esfriamento do amor, né? De qualquer forma, o que eu estou querendo dizer para você? Ao longo da história humana, né, desde que Jesus subiu aos céus, as pessoas, em diferentes épocas, elas vão procurando sinais no seu tempo da volta de Jesus. Né, parece que, e eu acho que isso é uma coisa positiva, mas também, ao mesmo tempo, traz alguns desafios. As pessoas elas têm um senso da volta de Jesus ali para a época delas, de uma forma imediata, às vezes imediatista, ao mesmo tempo em que é positivo, porque traz aquele profundo anseio do coração das pessoas de quererem estar com Jesus. Às vezes elas interpretam determinados sinais que eles precisam ser entendidos dentro de um contexto mais amplo e maior, como o evento definitivo, né? Cito um exemplo para você, né, com o qual você já deve estar familiarizado. Quando a televisão ganhou mais força ali na década de 50 e 60, nos Estados Unidos e depois em outros países, ela foi considerada o símbolo do anticristo, né? Aquele instrumento do inimigo para enganar as pessoas. Né? Em alguns lugares ela era chamada, inclusive, né, de a caixinha do diabo. Né? Então a televisão era um mal moral, era um sinal, né, ali na década de 50 e 60 de que Jesus Cristo vai voltar, porque a nossa sociedade está sendo corrompida por essa caixinha do diabo aqui. Então queria te ouvir um pouco sobre isso, para que a gente pudesse dialogar mais. Na terça-feira, a Clara trouxe uma informação num curso que ela fazia, né? E que assim, olha lá, eu constantemente leio esse texto e esqueço, mas isso não é o fim. Há uma série de catástrofes, uma série de problemas, mas não é o fim. No texto de Marcos, né? Mas isso não é o fim. Não é o fim. Ou seja, é claro que os sinais, e aí nós vamos pegar o Jesus vai fazer aquela comparação nos tempos de Noé, talvez seja porque os discípulos, ao pedirem sinais, quando os discípulos vão para Jesus, perguntam como vão acontecer essas coisas, eles não estão perguntando sobre o futuro, não. O futuro, esse futuro né, que nós vivemos. Eles estavam perguntando assim, ó, quando é que esse tempo vai cair, Jesus? Semana que vem. Exatamente. Então, eles estão o tempo todo preocupados é um bem próximo, é um depois, mas um depois palpável. Né? Sim. Quando que vai acontecer isso? Aí Jesus faz, então, uma descrição. Né? Porque os sinais não estão em Apocalipse. Lá em Apocalipse não acontece. Já são as causas, já está ocorrendo os fatos. Os sinais são citados nos evangelhos. É para que a igreja fique sempre vigilante. Você lembra que essa exposição ela é rodeada de parábolas. Porque é sempre Sim. assim. O evangelista coloca um fato e vai colocando as parábolas para poder dar a construção teológica daquilo. Ou seja, você não lê só o sermão. Perto do sermão tem parábolas sempre chamando a atenção da igreja, porque aquela comunidade tinha que estar sempre atenta de que eles não podiam esquecer, né, de estarem prontos. E essas parábolas vão trabalhar sempre em que aspecto? De manter a sua vida cristã digna, né, diante do Senhor, porque Ele está voltando. É sempre esse alerta. Fique atento, não desista, não baixe a guarda, porque o teu Senhor está voltando. E os sinais ali dos tempos, é interessante que ele vai dizer assim, como nos dias de Noé, que davam casamento,
Então, dar em casamento também é um sinal, Douglas. Ninguém gosta de usar isso, não é? Uns casados dar em casamento é um sinal, não é assim? Então, quer dizer, Sim, ou seja, eu não tenho sinal maior do que esse. Então, você vê que algumas coisas são citadas, de certa forma, a vida corria normalmente. sim, elas fazem parte do dia a dia. Do dia a Alguns dia. sinais fazem parte do dia a dia. Do dia a dia. Você já parou para ver o texto, né? Casavam e davam casamento, comiam, bebiam, né? Você vê que Levaram para uma vida normal. uma vida normal. Mas essa vida normal tem que ser ancorada pela vigilância. Você vê Sim. isso pelas parábolas que estão próximas dos textos. É uma vida normal ancorada pela vigilância. E o que na época de Noé não acontecia. Não acontecia. Não acontecia. É um momento atípico, né? E a questão do Noé é ainda mais complicada, porque cada um discute, né, quais seriam esses tempos de dificuldade, a que ponto chegou a promiscuidade, a que ponto que chegou, né, a loucura do ser humano. É, Sim, e é a loucura mesmo, é loucura mesmo. Tem uma ficção, uma ficção que eu considero assim insana, porque trata da seguinte forma: é uma sociedade em que eles descobrem como manter a vida, como o ser humano viver para sempre, né? Eles conseguem pegar a alma humana e converter num chip, as emoções, né? Então o sim, corpo humano é uma capa. Então você tira. Aí quando você está quase morrendo, você tira aquele chip, faz um download e joga para outro corpo. Com isso, o cara vai vivendo eternamente. Porque essa capa morre, o outro vai. Se você tem dinheiro, você mantém várias capas de boa qualidade, não ia ser uma capa igual a minha, né? De boa qualidade, e vai se tornando eterno. E aí, essa ficção, ela vai trabalhar sobre o aspecto moral. O que é o ser humano sem o limite da morte? O que ele é capaz de fazer de promiscuidade, né, de violência, de maldade? Aí eu lembro uma passagem, né, em Gênesis, quando assim que Adão e Eva, aquela cena que Adão e Eva eles pecam, aí os querubins são colocados para que ele não coma o fruto da árvore da vida, né? Porque sim. imagina o homem pecando para sempre, em eternidade, né? Que caos. Eu tenho certeza que o cara que escreveu esse texto, quem escreveu esse texto, pensou um pouco talvez ele bebeu um pouco do texto de Gênesis, né? O que seria a loucura do homem? Então, a perversão do homem realmente é um grande sinal. Mas você observa que todas as nações caem. Quando eles atingem um nível de perversão moral, sexual, né? De desprezo pelo próximo, há um juízo. E esse juízo não é nem apocalíptico, ele é natural da mão de Deus, porque ele é o juiz e Sim. ele tem se mantido. Nações caem por causa disso. Então, esses sinais, para mim, é assim. Eu nem sei se Jesus queria estar dando dica para as pessoas, né? Ou deixando elas mais sem uma resposta. Porque não existem sinais. Há, de, há toda uma conjuntura. Mas isso é o fim? É o que eu falei, a frase da Clara anima nesse momento, né? Isso ainda não é o fim. Ou seja, temos tido comunidades, temos tido grupos ao longo da história que se pervertem, chegam ao nível de conhecimento, são destruídos e começam novamente, não é um ciclo. Só que chega um Sim. momento que isso tem um fim. Isso vai ter um fim. Então, para mim, a existência humana é o sinal. Essa vida. Vivemos num momento de colapso? Eu considero que sim, porque diversos valores estão sendo colocados em xeque do indivíduo, né? Da exploração de recursos. E vai chegar uma hora que a conta vai chegar. A conta já está chegando. Está chegando porque né, a nossa sociedade construiu um processo onde, né, é impossível se ajustar. Voltando ao coronavírus. Nós estamos falando aqui do Brasil. O Brasil está numa situação difícil, mas vamos lá, tem países em situação muito pior ainda que o nosso. Sim. Porque se o nosso sistema de saúde é ruim, você imagina alguns países da América Latina, alguns países da África, né? Essa pandemia chegando com essa força toda, a mortandade de pessoas, né? Que vai ser.
e que não estão fazendo mídia, porque não são importantes, né? Não aparecem. E que vão ficar, assim, pessoas que vão morrer, nações em termos que vão ser comprometidas e vão ficar esquecidas, porque não são Sim, foco. Então, para mim, o sinal seria basicamente você está tentando a sua existência. Mas para quê? Para ficar vigilante. O sinal não é para acertar o dia que Jesus está voltando, ou o dia que Deus está encerrando o negócio com a humanidade, né? O sinal ele existe para você entender, olha, a sua vida está correndo diante de Deus, esteja atento, esteja vigilante. Porque ele volta. sim. E é até importante, né, Clélio, entender quando você disse que a conta, né, de que isso entra na conta. Bom, por exemplo, nós temos aí algumas faltas pelas quais a gente já passa, né? A água, né? Muitas, nós aqui de Belo Horizonte, de outros lugares, nós às vezes não sentimos falta disso, mas muitos lugares no mundo e no próprio Brasil sentem falta da água, né? O mundo natural, ele tem, né? Quando você fala da conta, né? E eu acho que o corona também tem a ver com isso. Tem a ver com isso. A gente, de uma certa maneira, desenvolveu uma relação tão desequilibrada com a criação de Deus, com a natureza, mesmo o texto bíblico dizendo que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque se a criação caiu, é por causa do pecado humano. Né? Essa criação, então, ela estava na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, mas os filhos de Deus pouco ou nada se manifestaram. Então vem a conta do mundo natural, né? Então eu acho que é muito nesse sentido quando você fala da conta, né? A natureza ela vai reagir ao que está sendo feito com ela. Sim. Não, exatamente. Isso aí é fato. As pessoas esperam o dia do cataclisma para acertar as contas. Não, a conta não é acertada desse jeito. Olha que interessante. Professor. Não, é um processo. É um processo. Porque isso tem muito a ver com a forma de crer que nós temos hoje. E a nossa comunidade tem que aprender isso. Não é? É a forma de crer. Por quê? Deus, a nossa existência, ela está ligada de tal forma, né? Ao plano de Deus. Todas essas coisas que estão em volta de nós estão sob o controle dele. Então, Sim. você não tem um momento específico de vai ocorrer um fato. Não, nós estamos inseridos numa sociedade, né? Sofremos junto com eles, mas temos que estar vigilantes. Essa ideia do momento específico, né, da virada do jogo, isso não está muito claro nas Escrituras. As Escrituras simplesmente Sim. falam, né? Casavam e davam casamento, e as coisas estavam acontecendo, os cataclismos Sim. estavam acontecendo, terremotos, sempre tiveram vários As problemas, guerras, tudo. tudo. O papel da igreja é farol, é seu diferencial. Sim. Esse é o nosso papel. Né? As lâmpadas têm que estar acesas. Aquela ideia das 10 virgens, né? Aquilo é o que deveria ser a mensagem principal da igreja. O que nós somos? Estamos aqui para iluminar um lugar escuro, tenebroso. Né? E que se Deus não tem misericórdia com a mão dele, a sociedade se corrompe. O que está gerando mais tensão no coronavírus? É a instabilidade social que pode causar todo esse processo. E que nós sabemos, né, que está por um fio. E qual que é o papel da igreja? Levar a calmaria, né? Tentar transmitir, né, que diante de toda essa situação, o Senhor é Deus. Né? O Senhor é Deus, Ele é sempre bom, e Ele está nos guardando. Quando fala nos guardar, não é nem nos guardar na questão da morte, tá? Porque se Sim. Deus prover levar qualquer um de nós através disso, vai levar, irmãos. E Deus não deixou de ser Deus, nem deixou de ser amoroso por isso. Né? De forma alguma. Mas o importante é que a igreja sempre, constantemente fale, Deus é bom, sempre bom, e Ele está no controle. Igual nós falamos.
independe se eu vou passar por tribulação ou se eu não vou passar por tribulação. Né? Eu acho que Deus não deixaria a igreja passar por tribulação, porque ela não consegue passar nem pelo coronavírus. Quanto mais por uma tribulação. Você imagina? Não é? Cléber, para que a gente possa abrir para um momento de perguntas, queria que você desse uma palavrinha aí de 2 minutos, né, para o pessoal. Eu também vou dar uma palavrinha de 2 minutos, então a gente abre para as perguntas. Ok? Sim, ok. Então, queridos, eu estou muito feliz, né, nesse momento especial junto com o Douglas. Agradeço a vocês. E, acima de tudo, tenham tranquilidade. Retornem à leitura sadia das Escrituras, não procurando nas Escrituras respostas, né, para problemas específicos, gerais. Não, voltem para as Escrituras para entender, né, o que Deus tem para nós, para falar. Olhem para o texto e amem o texto. Põe o coração, deixa que Deus fale. Deixa que Deus fale, né? Vai estudando, vai conhecendo. Que essa forma, esse relacionamento, conhecereis a verdade. Conhecer não é no sentido de adquirir sabedoria, adquirir informações. Conhecer as Escrituras é ter intimidade. É você estar íntimo de Deus. Então, vá para as Escrituras, torne-se íntimo de Deus, acalme o seu coração e saiba. E lembre das palavras, tudo posso naquele que me fortalece. Mas lembrando que eu posso passar por tribulação, posso passar por dificuldade, posso passar, né, por bonança, mas Ele está do meu lado. É a mensagem que eu tenho para os irmãos, né, que sejam confortados no Senhor Jesus. Pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês me faz lembrar de um grande amigo meu e do Cléber, que é o Bruno Arruda. Ele sempre fala das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E por que é tão importante falar delas? Porque a escatologia, ela fala de esperança, de uma esperança amorosa, de uma esperança que é baseada na fé, na confiança em quem? Em Deus. Nesses tempos, né, de coronavírus e em outros tempos que nós passamos, que a humanidade passou de tantos desafios, como o Clério falou, a nossa fé ela tem que permanecer focada em Deus. Esse tempo do coronavírus é um tempo que ele desestrutura as nossas comodidades, as nossas falsas confianças. Né? O C.S. Lewis vai dizer que a fé que ele tinha em Deus, ele descobre quando ele perde a esposa dele, era um castelo de cartas de baralho, né, que desmoronou com tanta facilidade. E muitas vezes a gente passa por isso. É legítimo nós passarmos por isso, porque nós somos seres humanos. Mas também a escatologia fala de uma chamada para o coração de Deus e para uma confiança numa esperança viva e que vai edificar e que vai nos aproximar de Deus. Né? Lembre sempre, independente do coronavírus, independente das guerras, das calamidades, Deus é o Senhor da história, Ele está no controle, Ele vai cuidar de cada um de nós. Não do jeito que a gente entende que é cuidado, mas do jeito que Ele entende que é o melhor para cada um de nós. Né? Eu queria agradecer muito o carinho de vocês, a paciência com o Clério e comigo, né, na nossa primeira live. E eu vou abrir agora para perguntas, né, para que a gente possa tentar abençoar vocês de alguma maneira mais específica, porque pode ser que na pressa, falando tão rápido como nós falamos, alguma coisa passou e nós queremos abençoar vocês. Então a gente vai abrir aí para perguntas. E aí vocês vão ter paciência, né, com a gente, porque a gente não consegue ver tudo. Vou até pedir para... Eu não estou conseguindo ver, porque alguém mandou uma mensagem aqui que tampou tudo. Ah, é? Tá. Tem alguma pergunta aí no grupo? Agora comecei a ver alguém aqui. Nossa. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Talvez não foi abordado? Ou
dentro do assunto que foi abordado e não entendeu claramente, pode mandar aí. Ouvi um elogio da Renata Arruda, muito bom, você sabe disso, né? Não, a gente se sente assim, né? A gente Gente, ganha vida, né? é. Dá para segurar a semana inteira, né? Aham. O pessoal está aproveitando esse momento agora para mandar beijinho, mandar alegria para todo mundo, né? A Déia perguntou se o vídeo vai ficar gravado para ver depois. Sim, eu acredito que salva sim. Tio Douglas, por que pré-milenista histórico? Clara, o pré-milenismo histórico, ele é a primeira corrente tradicional da escatologia, que é a corrente dos apóstolos. Pré-milenista histórico porque segue a tradição histórica dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos do primeiro e segundo século. Qual que é a diferença, algumas diferenças fundamentais em relação ao pré-milenismo dispensacionalista? Os pré-milenistas históricos acreditam que o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação e que a igreja de Jesus Cristo vai passar pela grande tribulação. E que durante este período da grande tribulação, a igreja será guardada do sofrimento, não no sentido de ser retirada do mundo, mas de ser protegida do mal. Ok? O Pipe perguntou assim, quais debilidades evangélicas o corona está ajudando a desmascarar? Vou deixar você responder essa, Cléber. Quais debilidades evangélicas? Mas que pergunta, qual é que Entre aspas, evangélicas. Tá desmascarando o seguinte, né? Eu acho que o empresário está aparecendo mais que o pastor agora. O espírito de empresário está mais forte que o espírito pastoral. Então, se as pessoas passarem a enxergar bem, né? Que o pastor cuida, né? O empresário agrega. Tem que pagar as contas. Entendi. Não sei se ele entendeu o que eu quis dizer, não. Eu acho que um outro fator também, né, que a gente pode falar de debilidade evangélica, e que tem a ver com o que você disse, né, é essa dificuldade de conexão. Né? Muita gente, com esse isolamento social, e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não é um julgamento aqui, mas a igreja é a igreja sempre. E independente de nós estarmos nos nossos lares, sem podermos ir nos locais físicos, né? Nós podemos e devemos encontrar meios como esse aqui, para nós nos encontrarmos, para mantermos comunhão através de Jesus Cristo. Então, acho que um grande desafio que as igrejas estão encontrando neste momento é desenvolver uma mentalidade ou vivenciar uma mentalidade de comunhão, né, que não trabalhe necessariamente com a presença física, né, porque comunhão não é necessariamente isso, né, e nós estamos percebendo isso aqui hoje. Usar ferramentas para... Nós temos que usar ferramentas, né? A minha esposa sábia aqui, né? Está dizendo aqui, nós temos que saber usar ferramentas tecnológicas, não para agregar, como você disse, que esse espírito empresarial faz, mas para que as pessoas, no caso pastoral, eu estou dizendo, né? E no caso da igreja, para que a gente possa viver essa realidade da comunhão. E a comunhão. Né? E a comunhão assim, em casa também. Uhum. Porque é difícil ser igreja em casa, né? O que nós temos visto aí? Alguns líderes, né, que insistem em tomar posições não considerando a saúde, e eu falo saúde em todos os sentidos, da sua comunidade, em cuidar da sua comunidade, utilizando as ferramentas que nós temos disponíveis, mas simplesmente agregar as pessoas num local por outros fins que a gente sabe exatamente quais são, infelizmente, né? Outra debilidade também que a gente pode falar, sabe, Douglas, é de desconhecimento das escrituras. Ficou muito claro, sim, né, que está muito frágil. Né? Sim, muito frágil. Muito. Muito frágil. E aqui que nós brincamos, se nós não suportamos, se a gente não consegue sobreviver a um coronavírus, quanto mais uma tribulação, uma perseguição,
né? Se assim o Senhor aprouver. Seremos, né? O que restaria da nossa fé, da nossa identidade? E é nessa hora que é bom a gente voltar para a história da igreja, né? E falar assim, oh Deus, como é que esses irmãos resistiram? É porque o Espírito Santo estava com eles. Porque na nossa fraqueza nós não temos isso, não. Então, se há, talvez, o nosso clamor hoje seria que o Senhor nos dê essa unção, né? Que fortaleça nossos corações para estarmos prontos para o que vier. Mas precisamos do consolo dele, do Espírito falar em nossos corações. E eu acho que uma outra debilidade que o coronavírus tem demonstrado, né, esse isolamento social tem demonstrado, além desse desafio dentro das famílias, de conviver, de desenvolver uma espiritualidade saudável, é também a dependência que nós desenvolvemos com as estruturas, né? Existem irmãos, eu entendo, né? Eles têm os compromissos deles, que eles estão assim, realmente enlouquecidos com a falta de estrutura formal eclesiástica, né? Ou seja, aquele fato de não poder estar indo ali na igreja física, na igreja local. Então isso mostra, porque isso é muito interessante, porque isso também, em algum aspecto, e eu não estou dizendo que as pessoas são isso, mas revela um flerte com a idolatria. Porque a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, o centro. Então, a estrutura não pode ser mais importante que Deus. O ministério, nada que envolva a igreja, e eu não estou dizendo que as pessoas não devam ir à igreja, mas nós continuaremos a ser igreja, independente do coronavírus ou não, independente de estarmos em isolamento social ou não, né? Porque aquele que nos une, né, eu acho que isso é fundamental, aquele que nos une, né, aquele que estabelece a comunhão, os laços ternos de amor entre nós, ele não está preso, ele não está em isolamento social. Então, Jesus Cristo, que é aquele que liga o Clélio a mim, que nos liga entre nós, ele está livre, porque ele é totalmente livre. Então, nós podemos ter a convicção, né, de que nada, nem ninguém deve ocupar esse lugar. Eu acho que talvez a gente tenha conseguido responder com uma certa satisfação aí. Olha só, a Érica ficou perguntando aqui pra gente, né? Tem sempre um engraçadinho aparecendo aqui, Cléber, perguntando se a barba, né, ela é um sinal de mais santidade, por aí vai, né? Não é não. Mas a Fernanda fez uma pergunta bem importante. Olha só, se ninguém sabe o tempo que Jesus vai vir, como o anticristo vai saber? É verdade a teologia de que sempre existe um anticristo? Não, João fala, né? O anticristo já estava... Na verdade, a palavra anticristo vai ter nas cartas de João. O espírito do anticristo está no meio. Querido, só pode haver... entre nós. Entre nós. Só pode haver anticristo no meio de cristãos. Não vai ter anticristo no Islã, não vai ter anticristo no budismo. O anticristo é um personagem que aparece dentro do cristianismo. A princípio, esse espírito é dentro de nós, nós que produzimos. Né? O ateísmo ele é mais fruto, né, da incapacidade da igreja de ser igreja do que qualquer outro tipo de argumento. Porque quando você vai pegar os expoentes do ateísmo, eles vão se basear não na verdadeira expressão da igreja, na verdadeira expressão de Deus, mas em sistemas que falharam, em sistemas que se apresentam como Deus. O Douglas falou de ídolo, né? E realmente nós construímos ídolos e chamamos de Deus. Essa questão do templo ela é tão violenta. Por que é importante o templo para algumas comunidades? Porque eles ensinaram para as pessoas que aquele lugar onde eles estão é o lugar onde Deus está. E por isso elas têm que ir até aquele local. No momento em que essas pessoas começam... Como é que eu vou defender que as pessoas fiquem em casa? Né? Vou ajudar que as pessoas fiquem em casa. Eu descaracterizo o que eu tenho de maior valor, que é o local para reunir essas pessoas. Né? Eu crio toda uma mística para transformar o nosso local de reunião em lugar sagrado.
além de má fé, é um péssimo exercício de hermenêutica, né? Qualquer leitura cuidadosa para entender que a igreja não é dessa forma. Uma coisa importante nesse momento que nós estamos passando é a ajuda dos irmãos. Eu estava particularmente triste, abatido esses dias. Aí o Bruno me ligou, me consolou, o Douglas me ligou. E esse apoio entre nós é muito importante. Não existe ninguém forte. Existe aqueles que são apoiados, que são cuidados. Esse é o papel da igreja. Os dons são para edificar. O que nós esperamos aqui é que o que nós estamos conversando, né, possa edificar os irmãos. Que a gente volte de novo a acender o coração como igreja, igual eu estou vendo aqui ó, nos comentários, na alegria. Né? Isso que é o mais importante. Estamos há mais de uma hora aqui, ó, todo mundo conectado, e nesse momento eu creio que somos igreja, porque estamos reunidos em nome dele, para ele. Amém. Né? Nesse momento nós somos igreja, porque nós estamos... O Jeff Henrique mandou uma pergunta para você. É o seguinte: o início das dores, como seria a melhor interpretação para os dias de hoje? Né? Então, eu acho que ele está perguntando se como é que a gente poderia entender o início das dores, uma melhor interpretação para hoje. Hã? E será que ele está falando do texto de Marcos? Acredito que sim. Como é que eu entendo que a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: os dias atuais, a gente poderia ainda entender que seriam o princípio das dores? Assim, não tem como identificar. Né? Não tem como identificar. Porque esses momentos de tensão já ocorreram em outros, né, instantes da história. Se eu falar princípio das dores, eu estaria começando a definir que nós estamos no início do fim. Eu estaria já indo para uma corrente futurista. E que não é basicamente o que nós acreditamos dessa forma, né? Que haja possibilidade de estarmos no fim. Eu creio que quando chegar esse momento, eu acredito particularmente, respondendo sobre os sinais lá atrás também, eu tenho certeza que o Espírito Santo, quando chegar o tempo, ele vai falar o coração da igreja. A igreja não vai estar desapercebida disso. O Espírito vai... Não, você pega de surpresa. Não, é assim, é uma surpresa, mas no sentido de... Mas nós vamos ser preparados. Não tem como não ser preparados. Nós não somos abandonados de Deus, assim, né? Não. Sim. Ele tem cuidado conosco. Da mesma forma que Jesus alcançou, né? Em graça. Porque tem muitas perguntas. Então, olha só. Fala, mestre Douglas. No preterismo, o livro de Apocalipse pode ser descartado, visto que ele já foi cumprido? Não. Não, eu acredito que não, porque precisa, né, nenhum livro da Bíblia vai ser descartado. Eles vão ter, talvez o livro de Apocalipse vai ter um diálogo maior ou menor, dependendo com outros livros e com outros textos da Bíblia, dependendo ou não da linha escatológica que estiver abordando, né? Ô Douglas, olha, é igual falar que o livro de Daniel vai ser descartado, porque o livro de Daniel vai basicamente trabalhar com a ascensão dos impérios até Roma. E foi todo cumprido. Se você observar o livro de Daniel sobre o contexto judaico, foi todo cumprido. Né? E assim como outros livros. O fato de se cumprir não descarta um livro. O livro não é funcional, né? Ele serve para... Por isso nós falamos, ele é muito mais do que só um tratado, né, escatológico. Sim. Aqui, ó, essa pergunta eu sabia que ia acontecer. Qual das 4 linhas que vocês defendem? Essa é a que eu não tenho, que não tem resposta, tá bom? Aí, ó, o Clélio se nega a responder, gente. Ok? Então também vou me negar. Não, você tem a resposta, Douglas? Hã? Você tem a resposta? A gente não tem respostas, a gente tem preferências. É diferente. Então, tudo bem. Então, aí eu falo a minha. Entendeu? Eu vou dizer a que eu não prefiro. Fala assim? Pode. Já sei.
Eu não sou dispensacionalista. Bom, né? Isso é fato, né? Eu não sou dispensacionalista. Então, essa leitura é uma leitura que eu já fui, porque eu nasci na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é uma igreja dispensacionalista, assim como as igrejas batistas, só que o Sim. dispensacionalismo não conseguiu responder uma série de perguntas, né? Porque em teologia, quando você faz opção por uma linha teológica, ela vai te responder uma quantidade de perguntas e deixar outras sem respostas. Toda linha teológica responde e deixa sem responder. O que você tem que fazer, não só na questão do Apocalipse, como de outras questões teológicas, é saber se aquilo que não respondeu é suficiente para te manter, só a fé se mantém sólida, mesmo sem aquelas respostas. Né? Então, Ok. quando você tomar uma decisão, o dispensacionalismo, se eu adotar o dispensacionalismo hoje, ele vai me deixar com tantas dúvidas, né, que minha fé fica abalada. Então, eu Sim. não faço opção pelo dispensacionalismo. Olha, gente, eu vou ser mais direto que o Clébio, né? Eu me sinto mais atraído pelo pré-milenismo histórico, ok? Oh, Bom, a Sara está perguntando o seguinte: Douglas e Clébio, poderiam expressar a opinião de vocês a respeito dessa convocação presidencial ao jejum? Eu meu nem Deus. sabia que tinha tido Fiquem sabendo convocação disso hoje. presidencial ao jejum. Primeiro, não sei se é convocação presidencial ou se isso é fake, né? É, não, esse fato, eu perguntei às meninas aqui, é verdade, tá? Douglas? Sim, Convocação presidencial de jejum. Bom, eu não tenho acesso à informação, não tenho acesso ao vídeo, não tenho acesso ao presidente pedindo para jejuar, né? Para poder opinar. Mas arrependimento, né? Sempre é bom, por todas as partes. Eu não sei se isso, qual que é o objetivo dessa notícia, se ela é verdadeira, se ela está apenas tentando associar uma questão política à questão de fé, né? Eu tenho muita dificuldade de aceitar esse alinhamento político com a fé. Nós, historicamente, leva a igreja sempre a situações vexatórias, vergonhosas, entendeu? E escandalosas. Né? sim, O grande alinhamento que a igreja teve no passado, já na época de Constantino, e olha que foi uma necessidade histórica, foi para livramento do povo, trouxe um prejuízo sem precedente. Sem falar de sim. todas as outras questões. Então, assim, o alinhamento político, né, não é papel do líder da nação fazer convocação de jejum. Quero dizer isso aí. Não é papel. Nós não estamos numa teocracia. Primeiro, quero dizer assim, nós não somos um governo teocrático. Então, Isso. eu não sei se essa ação foi conduzida ou coordenada por lideranças evangélicas que querem criar um momento, né? Não tenho conhecimento desse espaço para poder opinar, mas eu sei, não é papel, né, do governo secular convocar. Nós não vivemos uma teocracia e nem viveremos uma Eu acho teocracia. perfeito, porque alguém poderia dizer que Salomão convocou um jejum, né? Mas era uma teocracia. Uma E teocracia, realmente, eu acho que talvez a grande situação aí seja a questão de quem está convocando. sim. Né? E nós não estamos falando da pessoa em si, mas da figura política, né? A Da questão política, falando política. do presidente, E, independente de quem seja. sim, isso. Ó, Vamos lá. na corrente preterista, o livro de Apocalipse é simplesmente um livro histórico, limitado aos acontecimentos daquele momento, não tendo valor profético em sua mensagem? Não. Se você. Vamos responder. Dentro da linha preterista, eles entendem que o texto já se cumpriu. Mas o texto já foi todo cumprido. Mas, da mesma forma, o fato de ter se cumprido um texto não tira o valor dele. Não estou dizendo que eu sou preterista. Estou dizendo apenas que na linha do preterismo foi se cumprido. Então, o objetivo da linha preterista é não permitir, né, não suscitar essa ideia do milênio, do governo que viria. E quando ela nasce numa situação muito própria.
você está tendo o estabelecimento da igreja, o estabelecimento do Estado ao lado da igreja. Então não via por que você ter um governo posterior. Só que a história provou um equívoco, né? Foi a pior, foi uma das piores, foi a pior coisa que aconteceu na vida da igreja, foi o alinhamento com o governo, tornando ela no que é hoje, né? O que sobrou disso que é a Igreja Católica Romana. Eu acho que essa colocação aqui agora da Thaís é bem legal. O início do fim começou desde que Jesus subiu aos céus. Bom, ô Thaís, sim, né, o início do fim, né, a escatologia, ela começa com a subida de Jesus aos céus, mas tem um pensador, um só, que ele discorda disso. É o Jürgen Moltmann. O Moltmann fala que, na verdade, o fim dos tempos começou quando Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Quando a história começou, o fim dos tempos começou. Né? Então tem essas duas possibilidades aí. Né? A escatologia do Moltmann é conhecida como a escatologia da esperança, né? Porque ele está alinhado com a teologia da esperança. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Habilidade 0 para lidar com a tela, Clélio. A linha do vivencialismo será a melhor corrente, pois quem viver, verá. Essa foi boa. Não tem mais nenhuma pergunta, não. Clélio. Bom, gente, então, acredito que com isso, né, a gente pode encerrar nossa live por aqui. Quero agradecer cada pessoa que esteve com a gente. Teve gente lá de Pernambuco, viu, Clélio? Pernambuco? Gente lá de Pernambuco, gente maravilhosa lá de Pernambuco, de outros estados. Fala muita coisa aqui, o pessoal pode querer prender a gente. Mas isso que é bonito, tá vendo? As pessoas, né? A igreja, é isso que a gente está falando, a igreja está reunida, a igreja do Brasil inteiro, né? Isso é muito bonito. Gente, eu quero agradecer a vocês, Clélio, quero te agradecer pelo seu carinho, pelo seu amor, por essa pessoa maravilhosa que você é, a sua família. É um privilégio estar com você, poder vivenciar esse dom, experimentar esse dom de mestre que Deus te deu, né? Poder conviver com a sua esposa, com as suas filhas, né? Minha esposa está mandando um beijo para elas, está mandando um beijo para você, ok? Nós amamos muito você, amamos muito vocês, viu, igreja, todo mundo que esteve ou está com a gente ainda. E eu queria encerrar essa live com uma oração, né? Para que todos nós, em comunhão, possamos estar fazendo aquilo que os cristãos fazem, né? Eles oram uns pelos outros, amém? Amém. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade e pela tua fidelidade. Nesses tempos difíceis, tão difíceis quanto outros tempos difíceis que a humanidade e a tua igreja passou, que o Senhor traga viva esperança no nosso coração, de que o Pai nosso, porque é o Pai não de um indivíduo, não de um só, é o Pai de todos nós, que o Pai nosso possa nos lembrar e trazer ao nosso coração a convicção de que Ele nos dará o pão nosso de cada dia. Que nós possamos lembrar que esse Pai que é nosso, Ele vai nos sustentar a todos nós. Ele vai nos dar amor, afeto, acolhida, os alimentos, Ele vai cuidar das nossas necessidades básicas. O isolamento social, ele é uma circunstância. E os teus servos foram inspirados através de músicas tão belas como Não olho as circunstâncias, não, não, não. Eu olho para o teu amor. Que nesse momento nos abençoe e que a chama da esperança esteja sempre viva nos nossos corações, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Gente,
Deus abençoe. Eu queria deixar o Clélio também dar uma palavra final, né? Meu convidado, mais do que especial. E aí nós vamos encerrar. Queridos, muito, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas palavras que vocês enviaram. Desculpem por qualquer falha. É muito bom estar de novo com vocês. Não vejo a hora de poder nos reunir, né? Ensinando, cuidando, porque o meu coração ardeu hoje, né, de saber que nós estamos reunidos novamente e que não é a distância que vai nos fazer deixar de ser igreja. E vamos procurar aplicativos, né, que facilitem mais a nossa relação nesses momentos. E acredito que em breve tudo isso vai contribuir para que possamos, como igreja, né, estar mais próximos de vocês, cuidando de todos. Que Deus abençoe. Um abraço, né, ao meu pastor Pipe, né, que eu sei que ele está presente, a todos os meus amigos, né, o Bruno, Renata, são os nossos parceiros, companheiros, e eu fico muito honrado de pertencer e estar do lado de vocês. Deus abençoe a todos. Amém, gente. Deus abençoe. E vamos aguardar aí a próxima live, ela vai chegar. E eu espero, né, que a gente consiga, ao invés de ter 2 pessoas, né, conseguir uma ferramenta para ter 3, 4 pessoas aí. Imagina, né, o Clélio, a Renata, o Bruno, assim, todo mundo reunido, dialogando, conversando, assim, e a gente sendo edificado por essas figuras tão abençoadas, né? Deus abençoe vocês, um abração.